são 5 km de estrada de chão de Itabuna para cá, mas a gente está na Dengo Origem. Aqui a gente vai ter 4 missões. A primeira é visitar a Cabruca, a segunda, dançar forró, a terceira, visitar os expositores e a quarta, comer muito chocolate. Não menos importante. Não menos importante, a mais importante talvez. Comer bastante chocolate. Vamos lá. É um chocolate que eu adoro. Conheci a primeira vez num shopping lá em São Paulo, vi aquelas placonas assim de chocolate. Não é um chocolate barato, mas era muito gostoso. E aí aqui eu tô muito animado agora. E como você está se sentindo, Camila? Tô bem empolgada. As expectativas estão altas de experimentar o chocolate. Olha só aí. Pode começar? Vai finalizar inteira, vai. Ainda tá na época. Não como. Falando no cacau, vamos fazer uma pausa para lembrar de quando o cacau chegou aqui na nossa região. Foi no finalzinho do século XVIII. Já no início do século XX ele se torna a nossa principal fonte de renda e também a nossa monocultura. E, infelizmente, no finalzinho da década de 80 e início de 90, a gente sofre uma praga avassaladora chamada vassoura de bruxa, vocês já devem ter ouvido falar. E essa praga devasta com quase que 100% da produção aqui no sul da Bahia. Quando a gente fala no cuidado com as pessoas, a gente está falando desse pequeno agricultor, da agricultura familiar, onde a Dengo paga uma renda melhor para eles, uma renda a mais que a renda de mercado, pelo menos em torno de 107% hoje em dia. Já chegamos a pagar mais de 200% do que o valor de mercado. E quando a gente fala no cuidado com a natureza, a gente está falando sobre o nosso método de plantio, que é a Cabruca. Já ouviram falar nesse método? É um método agroflorestal que consiste em nada mais nada menos do que a gente plantar cacau em meio à mata nativa. A gente conserva essa mata, de contrapartida a gente tem um fruto mais forte. Todos esses pés plantados aqui é açaí. Para quem não conhece, o açaí normalmente ele é muito plantado lá no norte. Porém, a Dengo, aqui a gente tem esses pés plantados e como vocês podem ver, eles crescem bem baixo comparado ao açaí que todo mundo conhece. Isso porque ele é híbrido. Todas essas árvores, esses pés de açaí, eles são híbridos justamente para facilitar a colheita dele para o pessoal que trabalha aqui na fazenda. Então a gente usa do hibridismo como método de facilitar, né, o manejo dessa fruta no dia a dia. Tá. Saborear. Comestível. Falar, por quê? Eu gosto de fazer essa brincadeira para a gente entender um pouquinho sobre o sensorial. Sensorial é algo muito particular, de pessoa para pessoa. Existem alguns parâmetros, mas o sensorial é particular, né? Então, cada um vai dizer uma coisa e pode dizer aí sem vergonha. O que é que acharam? Parece o quê? Castanha. Castanha? Coco? Tem muita gente que acha parecido com coco mesmo. Algumas pessoas remetem a rúcula no final. A um shiitake. Ó! Isso aí, a um shiitake. Depois que a gente fala e come de novo é que a gente... Então o sensorial é nada mais, nada menos do que isso, gente. É a gente puxar as nossas memórias afetivas, deixar aflorar. Gente, aqui que vocês estão vendo é um modelo em pequena escala da nossa agroindústria. A gente tem ela em maior escala, né, para suportar toda a nossa produção de chocolate. Mas ela é usada principalmente para a questão de beneficiamento das frutas que são adicionadas aos nossos chocolates e ao mel de cacau. Como o Gel já falou, a Dengo é uma marca que utiliza apenas insumos nacionais, então a gente trabalha com frutas e castanhas que são do Brasil mesmo. Então vocês que já conhecem o nosso chocolate, vai a banana, vai o cupuaçu, o coco, a jaca, a manga, e todos esses produtos são beneficiados na nossa agroindústria. Então a gente faz o processo de desidratação
para poder prolongar a vida útil dessa fruta e o processo de liofilização para poder incrementar essas frutas ao nosso chocolate. Então não são frutas cristalizadas e sim liofilizadas. Então esse esquema do Theobroma cacao, que é o seu nome científico, é só para entender um pouco como funciona o fruto e que a gente não precisa usar ele apenas para o chocolate, porque o chocolate nada mais sai do que uma amêndoa, que é essa pequenazinha parte aqui, 15% do fruto que a gente utiliza. E ele tem outras composições que podem ser utilizadas. A amêndoa também a gente faz o nibs do cacau, que é o que a gente come, né? A amêndoa quebrada depois de seca e torrada. A própria manteiga de cacau que a gente usa para hidratar, que é extraída também da amêndoa, do mesmo lugar que a gente extrai o nibs para fazer o chocolate, a gente extrai a manteiga de cacau. E aqui à esquerda de vocês a gente tem a produção de uruçu e jataí, que são abelhas nacionais. Aí dá um medo, porque parece que vai ferroando, né? Bota a mão. Olha que lindinho, cuti-cuti, cuti-cuti. Bom dia, moça. Desculpa atrapalhar, tá bom? Algumas ferramentas que a gente utiliza, né, no plantio e colheita do cacau. A gente tem aqui, por exemplo, o caçoar, que são esses cestos aqui que estão aqui do lado do burrinho. Eles são utilizados para poder fazer o carregamento dos frutos depois de tirado da árvore. Isso por quê? Porque o cacau, ele é um fruto que ele não cai do pé. Ele cresce, se desenvolve, nasce e morre no pé. Para isso a gente precisa tirar ele manualmente. Vocês estão olhando para dentro da cabruca, vocês estão vendo que diferente da plantação de cacau a céu aberto, a gente está numa mata fechada, não tem espaço para entrada de maquinário aqui. Então todo o processo ele é feito de forma manual. E para isso a gente tem algumas ferramentas que facilitam esse trabalho. Não sai com um caçoazinho desse. Geralmente as alcinhas também são com duas, né? E eles colocam nas costas que é para não atrapalhar o trabalho. O poldão, eles fizeram esse mini aqui porque eles me acharam pequena mesmo. Mas ele é bem grandão para a gente tirar os frutos do alto. A árvore de muda seminal, ela pode chegar a 20, 25 metros, uma árvore de cacau. Essas outras que são clonadas e de enxertia, entre 5 e 8 metros. A gente tenta deixar ela o mais baixa possível para que ela não se desgaste tanto em nutrientes. E aí a gente vai ter um fruto mais forte também. Então sai um com o facão na mão e a tesoura de poda, e o outro sai com o caçoar e com o facão também para poder pegar esse fruto. E aí como é que era feito isso aí? A gente vinha... O outro tirava o fruto. Opa, não sou uma boa cacauicultora, não. E aí a gente vem aqui e coloca no caçoar. Isso na velocidade da luz que eles trabalham, viu, gente? Mas essa maciez toda minha, não. E aí, a gente fazia essa colheita desse jeito e estava tudo bem até a gente inventar e trabalhar com amêndoa fina. E aí, com esse apanhador, a gente vem aqui, ó, apanha esse fruto sem machucar, sem ferir. E aí, com esse cuidado, a gente começa a ganhar qualidade nessa colheita. Depois que a gente colhe esses frutos, reúne o caçoar de todo mundo e a gente monta aqui uma ruma ou bandeira. Aqui na Bahia, ruma quer dizer quantidade. Eu tenho uma ruma de menino lá em casa, então só tenho uma, gente, pelo amor de Deus. Então aqui a gente tem uma ruma de cacau. A gente deixa essa ruma descansando entre 2 a 3 dias, para que os açúcares comecem a se movimentar dessa polpa para dentro da semente. E aí a gente vai para casa descansar e retorna daqui a 2 a 3 dias para fazer a quebra desse fruto. No dia da quebra, gente, ocorre a primeira seleção de frutos. A gente separa os frutos bons e os frutos ruins, com defeito. Fruto com vassoura de bruxa, fruto que já estragou, como a gente falou. O cacau não cai do pé, então precisa ser colhido. Tanto os bons quanto os ruins precisam ser retirados. A gente separa tudo isso, vai para a quebra do fruto bom. Quebra esse fruto bom, vai tirar só a semente com aquela polpa, coloca em bumbunas plásticas e a gente transporta para os coxos de fermentação. Esse fruto ruim, gente, com defeito, o que vocês acham que é feito só aí? E as indústrias compram como um cacau comum, cacau commodity. Tá? A gente vai dar o fruto para vocês experimentarem, para vocês terem tempo também de chupar o fruto. Aí a gente vai continuar falando um pouco mais sobre fermentação. Combinado? Tem um copinho que a gente coloca, né? E depois a gente dispensa só a semente no coxinhos aqui. Galera,
Gel aqui falou sobre o processo de quebra, que a gente considera a seleção dos frutos que vão para fermentação e dos frutos que vão direto para secagem. E só frisando que é realmente isso que caracteriza um chocolate produzido de amêndoa fina, que é o processo de fermentação. Então toda vez que vocês consumirem um chocolate que eles falarem, é um chocolate de qualidade, cacau fino, significa que obrigatoriamente ele passou por um processo de fermentação. Esse processo ele pode ser adaptado dependendo de cada produtor, mas a base dele normalmente é a mesma, que é o seguinte: depois da quebra, ele vai para os coxos de fermentação. Vocês vão ver lá na frente que a gente tem os coxos de madeira, a gente forra com folha de bananeira esses coxos, pega toda a semente com polpa que a gente separou, coloca nesses coxos e deixa lá parado 24 a 48 horas. Depois disso, a gente começa a fazer as viras. A gente vem com pás de madeira e a gente começa a virar toda essa semente de um coxo para o outro. E a cada 24 horas a gente vai fazendo uma nova vira. A gente precisa que todo lote passe por 3 etapas de fermentação. E isso precisa acontecer em todo lote de forma uniforme para a gente garantir qualidade. Todo esse processo de fermentação e viragem dura em média 6 a 7 dias. Como o Gel falou, a fermentação é o que vai trazer as características sensoriais do nosso chocolate. Então, tudo que é característico dessa variedade de cacau vai se aflorar. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado nesse processo. A gente está vendo que esse setor de fermentação é uma parte mais isolada do nosso tour. Isso porque, como a gente já sabe, é do cacau que vem a manteiga de cacau. Então, é uma amêndoa rica em gordura. Gordura absorve as partículas que estão no ambiente. Então, se eu planto o cacau ou se eu fermento o cacau perto de produção animal, a gente pode ter no nosso chocolate notas de esterco ou de couro, que é proveniente desse animal. Assim como a gente também pode incrementar sabor no nosso chocolate. Eu posso plantar cacau junto de laranja, ou posso fermentar cacau perto de pés de laranja. Esse chocolate, ele depois vai vir com notas cítricas de laranja, assim como tem produtores que fazem o chocolate apimentado utilizando esse mesmo processo. Olha só, um pé de genipapo. Quem diria que a fruta tão ruim ia ser tão bom pro cacau? Olha o tamanho dela. Gigante, gigante, gigante. Hoje em dia, a legislação ela permite, num lote de uma saca de cacau, 27% de avaria. É o que a legislação permite. Eu de curiosidade para mostrar o que a Dengo não quer. A Dengo, ela trabalha um pouco mais apertado. A gente trabalha com 3% de avaria no nosso lote. Por isso que quando a gente trabalha com cacau fino, que a gente se associa a produtores, a gente oferece a capacitação para eles entenderem como é a produção desse cacau fino para entregar a gente de qualidade. A Dengo, quem faz a avaliação das nossas amêndoas, para quem não conhece, é o SIC, é o Centro de Inovação do Cacau, que fica dentro da Universidade Estadual de Santa Cruz. E aí eles fazem a avaliação de todas as nossas amêndoas para poder despachar para produção. Para quem nunca viu, essas duas primeiras barcaças é o cacau commodity. Como o Gel já falou, como eu já falei, nenhum produtor de cacau vai jogar semente e amêndoa fora. Então, se ele não está apto para produção de cacau fino, fermentação, ele vem para a barcaça, faz o processo de seca natural e aí depois ele é vendido para as grandes moageiras. Aqui a gente vai ter lotes de cacau que estava verde, cacau que estava estragado já, cacau que está com vassoura de bruxa. Tudo isso vem para a barcaça, tudo isso é seco, processado, torrado e utilizado no chocolate comum que a gente consome no dia a dia, as marcas de chocolate comum. Se vocês olharem nas outras barcaças, aqui nas estufas, que é um outro sistema de secagem também, vocês já conseguem ver a diferença de coloração de uma semente, né? Uma amêndoa que foi fermentada, foi avaliada, tá passando pelo processo de secagem correto, vai ter as notas sensoriais que a gente quer. Aqui parece que tá mofado, mas a gente come tudo isso. Então a gente pode seguir por esse caminhozinho aqui, né? Aqui a gente não pode chegar muito perto da barcaça, mas aqui a gente consegue chegar mais perto. Vocês vão sentir o calor que fica dentro da estufa, né? O nome já diz. Então aqui, quando vocês chegarem perto, vocês já vão sentir o cheiro de cacau, o cheiro do chocolate, mais ou menos, né? Podem entrar por esses corredores, tirar foto, fiquem à vontade. Tirar o retrato para depois você ver. Depois você vai ver o retrato. Alguém que no futuro vai comer o chocolate da Dengo pode ter passado pela minha mão. E aqui, ó, você tem o cacau, e aí quando você tem a quebra, você tem o nibs do cacau. Peraí, não tá focando. Foi. Aqui, esse aqui é o nibs do cacau também, que é uma forma também de pode consumir o cacau. Amargo. E tem uma coisa que tem muito especial nesse cacau, que aqui, olha,
é um pedido de inscrição. Como você pode ver bem aqui, olha, inscreva-se no canal e continue acompanhando tudo que a gente faz. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Espero que tenham gostado da visitação incrível que vocês fizeram na fazenda. Foi todo um trabalho por trás para fazer cacau de qualidade. Agora a gente vai comer. Gente, na frente de vocês estão vendo uma régua com 4 pedaços de chocolate. São 4 barras diferentes da Dengo. A gente selecionou só algumas para vocês poderem degustar e trabalhar um pouco o sensorial de vocês aqui hoje. Esse papel é só para vocês terem como referência de como funciona uma degustação de chocolate. Vocês estão vendo que a gente analisa a aparência, o odor, o brilho, o snap, que é o barulho que faz quando quebra. Esse círculo maior é um círculo de notas sensoriais. São todos os sabores que a gente pode chegar a sentir no chocolate. Então vocês estão vendo que vai ter aí acidez total, característico, fermentado, frutas amarelas, frutas vermelhas, floral, frutado, são todos os sabores que a gente pode chegar a sentir no nosso chocolate. Ele já não vai mais nenhum tipo de leite na sua composição, acima de 50% a gente não adiciona leite no chocolate da Dengo. Então para quem tem intolerância ou algum tipo de alergia, a gente recomenda o chocolate acima de 50%. Ele é um chocolate mais rústico. Algumas pessoas sentem dar uma travada ali na boca por conta da intensidade de cacau que tem nele. Ele não é o mais intenso da régua, mas é o que muita gente considera mais intenso. Ele vai ter um sensorial mais floral. É como se você estivesse na primavera comendo esse chocolate. Vocês degustem, deixem deixar derreter na boca. Vocês vão sentir essa puxada mais floral mesmo. Ele é um chocolate 70%. Ele tem uma característica de acidez, então muita gente quando degusta ele sente essa acidez. Deixar ali um pouco na boca, vocês vão começar a sentir um pouquinho dessa acidez dele. Ele tem um sabor mais frutado comparado ao floral que a gente provou por agora. Vocês vão começar a sentir essa diferença. A barra que vocês provaram agora é o 70% padrão. Essa última que vocês vão provar agora é um 70% amazônico, é uma barra específica da gente, são variedades de amêndoas especificamente da Amazônia. A gente não adiciona mais nada além disso, o gosto é completamente diferente, ele tem uma pegada mais amendoada, o sabor dele é mais prolongado no paladar. Tem gente que sente mais acidez nele do que no 70% que vocês acabaram de provar, então é uma coisa bem subjetiva, mas só para mostrar aqui o lugar onde você planta, Achei o roteiro muito aberto. a estação do ano, tudo isso influencia no sensorial que a gente traz para o nosso chocolate. Muito obrigado. Muito cheiroso. Nossas apresentações aí, vai ter o pessoal que vai tocar 10 músicas de São João, vai ter a apresentação do nosso circo, então fiquem à vontade, esse papel vocês podem levar para casa, passem na lojinha também, conheçam os outros produtos. Vocês já conheciam a Dengo? Conhecia lá no shopping de São Paulo mesmo, que a gente conheceu. E aí me chamou muita atenção que eu não conhecia, mas eu vi que tinha uns barronas assim, e eu falei, que diferente, né? Tá quebrado ali. O pessoal fica bem curioso mesmo. Sim. Tem toda uma pegada sustentável por trás Sim. disso também, né? A intenção do Guilherme é vender com menos resíduos possíveis, né? Uhum. Então a gente tem a opção das embalagens presenteáveis, né? Sim. Inclusive também embalagens que são liberadas para viagem internacional, que não pode ser sem lacre, Aham. sem validade, um monte dessas coisas. Mas essa é uma opção muito bacana se você vai comer um chocolate em casa. Para que você precisa daquela ruma de caixa, né? Sim. Compra no granel que você ganha em valor e o meio ambiente também agradece. Aí você pega também a quantidade que você quer, mais livre, né? Me dá um pouquinho mais, um pouquinho mais. Verdade. Eu confesso que eu falo assim também, que a Dengo é bem mais cara do que a média, né? Mas aí quando você vê também que eles pagam a mais para outras pessoas, compensa. Como é que eu vou pagar mais e cobrar menos? Bom, visita feita. Ainda tá acontecendo. Não, a visita da Cabruca. Ah, beleza. Cabruca check. Comidinha, comendo pizza. Até porque o preço do buffet é 120 por pessoa. Então, comemos 2 fatias de pizzazinha cada um. Não, uma fatia de pizza cada. E agora tá rolando a recreação, o evento lá de circo para as crianças.
Aí a hora que os adultos começam a ter aquele relaxamento, assim, ai meu Deus, alguém finalmente está entretendo essa criança. Você até escuta silêncio, tem uns pássaros. Aqui é muito gostoso. Aqui é. Muito gostoso. Gosto bastante da criatividade que a Dengo tem com o chocolate. Claro que só o fato de ter chocolate é muito diferente, chocolate fino, é diferenciado essa proposta. Pegar o chocolate, você unir ainda com outros produtos brasileiros, você pega a semente, bota cumaru, você pega cupuaçu. As frutas. Frutas, não são exatamente frutas brasileiras, né? Mas manga, maracujá, abacaxi, nossa, vai misturando banana. Você vai tendo ali misturas de sabores muito boas. Perigoso! Muito perigoso. Em janeiro a gente começou a viajar, só que a gente estava na moita. Aí nosso amigo assim, gente, grava. A gente vai gravar no Mercadão de Aracaju, pra eu fazer assim com um monte de gente passando. Eu tava assim, oi gente, esse aqui é o Mercadão de Aracaju, vocês estão vendo? Faz silêncio que a gente tá passando. Pra gravar, eu gravei na trilha tava sozinha, a trilha tava assim, ó. Aí, né? Segurando lá. Mercadão, eu falei, meu Deus, que vergonha, mas agora tá acostumando já. Ai, gente, mas é um sucesso pra vocês. Muito obrigado. Depois vocês vão postar lá, marcar a gente, né? A gente vai postar. Não, com certeza, pode deixar. Valeu. Você quer mais o quê? Você pegou? Pega um de cada ali, bebê. Esse aqui? Você quer o outro também? Essa foi que era um outro? Eu já peguei. Já? Esse aqui? Show? Fechamos. Show? Só tudo isso. É todo um riozinho. Vou subir plim, 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 plim. Só os númerozinhos, né? Nossa. Finalizou aqui esse passeio na Dengo, a gente adorou. Agradecimento especial à dupla GG, a Giane e o Guilherme. A Camille também muito gentil, muito simpática. A gente aqui, ó, pra não falar que isso aqui, ó, não foi dado pela Dengo. Não pagaram. A gente comprou. Cara, tem muita coisa aqui dentro. Tem café, tem chocolate, draja, muita coisa. Outras coisas que a gente experimentou. Sim, também. mas aí eles foram muito gentis com a gente para dar algumas amostras extras. Foram maravilhosos. Então a gente espera voltar aqui, 5 estrelas. Super recomendamos. E agora, na época que a gente veio, teve a festa junina, né? Mas também teve a visitação, então isso também foi legal, porque Super. Teve essa dinâmica e mais ainda a visitação. Então para quem fica aí, já sabe o esquema de como é que faz para visitar a Dengo. Qualquer coisa, pergunta em que a gente responde. Um beijo. Tchau. Tchau. Pra dentro aqui. O coronel deu um tiro pra passar aqui. O coronel deu um tiro daí, ele abriu ali. Essa casinha ali? Em cima ali. O coronel deu um tiro dali na barcaça aqui, ó. Tava aqui o peão, tá vendo? A novela renascia. Gravaram ali aqui, e ali em cima, naquela casinha branca, olha lá. Olha lá. Tá vendo? Tô vendo. Gravaram ali, tá vendo? Aham. A casinha ali. Aí montaram a estrutura toda no campo ali, ó. E tem dó nessa chave aqui? Tem. Aquela canal tá vendo? Então, esse lá.
Então gravaram pra ela renascer. Maneiro. Mas